Chilembene TV. Muito boa tarde, está a começar o programa Opinião Juvenil. Esta semana vamos falar de empreendedorismo juvenil e ao combate ao desemprego em Moçambique. Temos os nossos convidados da semana, Darcy Costa, Hélio Michangola, Joaquim Marcado. Começo por ti, vamos olhar primeiro os temas da semana, depois vamos ao tema do dia. Darcy Costa, começo por ti. Escolheu o tema da semana como programa de vacinação dos profissionais da educação. Muito obrigado, Formão. Saudar aos internautas da Chilembene TV, saudar também aos meus colegas do painel. E o meu tema eleito para esta semana é o programa de vacinação dos profissionais de educação, nesse caso, os professores, que corresponde ao maior número destes profissionais. Eu escolhi este tema porque escolhi este tema na senda da entrevista que o secretário provincial da UNP em Gaza concedeu à Rádio Moçambique, onde ele enaltecia o governo por pensar também nos professores como pioneiros também nessa campanha de vacinação. Isto porque os professores, desde a retoma, desde que se pensava na retoma, andavam com muitas dúvidas, até hoje andam com muitas incertezas sobre como lidar com os alunos e como dirigir todo o processo de ensino e aprendizagem numa realidade em que o contato interpessoal acaba sendo inevitável. Então, nesse âmbito, o governo está a envidar esforços no sentido de incluir os programas, aliás, os professores no programa de vacinação. Entretanto, estamos a acompanhar que para esse programa, primeiro, estão a registrar professores das escolas primárias, são os mais prioritários, e também a prioridade máxima é para aqueles professores que estão acima dos 50 anos. Isso deixa-me inquieto, considerando que quase que todos os professores, quando atingem 50 anos, começam uma contagem regressiva para a reforma. E olhando também para aquilo que é a esperança de vida em Moçambique, os moçambicanos, na sua maioria, não vão além dos 50 anos. Então, eu aqui fico preocupado, vejo que, indo nessa direção, a maioria dos professores ainda vão ficar fora deste programa. E, por enquanto, iria até aqui. Mas isso não é resultado de quantidades ínfimas das vacinas que Moçambique tem recebido? Acredito que haja, sim, realmente uma exiguidade de vacinas, problemas do estoque. E, nesse caso, achando que não há estoque suficiente para esses profissionais, podiam direcionar para onde esse estoque vai ser mais abrangente, porque vacinar este e deixar aquele não chega a resolver o problema, só cria mais inquietação. O contato do professor é com as crianças e outros colegas do setor da educação. Vacinando colegas ou professores dos anos 50, aliás, diríamos, com mais de 50 anos, estamos a dar prioridade aos 50 anos, deixando a maior classe, diríamos assim, a juventude, não é? O maior número do setor da educação é a juventude. E se formos a vacinar mais de 50 anos, se calhar com expectativas de mais 5, 6 anos ou 10 anos de trabalho para a própria reforma em si. Estamos a dizer, vamos vacinar professores, estão quase na reforma. Na verdade estamos a privilegiar aquele que está quase na reforma. Já vai à reforma. Agora, aquele profissional que devia, que ainda tem metade da missão pela frente, e não olhamos para ele. E é sabido que os professores por dia conseguem fazer mais de 500 contatos. Darcy Costa, chamaremos a atenção do professor para os cuidados para a prevenção da Covid-19. Exato, o professor já anda precavido, na verdade, e o professor está mesmo muito pressionado porque trabalha nos dois períodos, digamos, e tem que estar sempre com máscara, desde que sai de casa até o momento que volta. Estamos a falar de cerca de 10 horas, não é? No mínimo.
com a máscara. Se calhar teríamos contato com aluno um pouco mais de 200 alunos por dia, ou mais de 200 alunos por dia. 200 alunos por dia e os próprios colegas. Mas mesmo assim, mais privilegiar é aquele que tem mais de 50 anos. Exatamente. Michel escolheu o despacho da Ministra da Educação, despacho 87 da Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano sobre o funcionamento do turno noturno, não é? Turno da noite, a modalidade de ensino à distância. Muito boa tarde. Primeiro queria saudar a Chilembene TV. Aproveito também saudar os ilustres aqui, meus acompanhantes deste programa. E devo também saudar a todo o telespectador assíduo do programa Opinião Juvenil. O meu muito obrigado. Antes de mais, queria mostrar a minha profunda dor pela triste notícia que deu a conhecer ao longo da semana sobre a morte de duas figuras reconhecidas a nível nacional. Estou falando de Oldemiro Balói, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, e o cantor e artista plástico Hortêncio Langa. Paz em suas almas e meus pésames às famílias enlutadas. O meu muito obrigado. Tendo em conta a questão que me foi colocada, que tem a ver mesmo com o tema no qual trago sobre o despacho número 87, de 6 de abril de 2021, do Gabinete da Ministra, que aborda sobre o funcionamento do curso noturno que passa para a modalidade de ensino à distância. Devo dizer que há, de facto, uma preocupação no seio dos pais e encarregados de educação. Bom, nós estamos aqui muito mais para poder ajudar a esclarecer melhor este assunto. Devo dizer o seguinte, que em resposta à nova realidade imposta pela pandemia e disseminação da Covid-19, e tendo em conta que o país foi decretado o estado de calamidade, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano viu-se forçado a fazer alguns ajustes em algumas variações, neste caso algumas variáveis, nos diversos subsistemas do Sistema Nacional de Educação. A título exemplificativo foi mesmo a redução do tempo de permanência dos alunos na escola, foi registrado o plano de estudo e foi suspensa a lecionação de algumas disciplinas. Estamos a falar o caso de aquelas disciplinas cuja a prática implica o contato direto físico entre os alunos entre si e o aluno com os professores. Neste contexto todo, relativamente aos alunos do período noturno, que é o curso noturno, como forma de garantir a implementação de medidas de prevenção e mitigação de Covid-19, devo dizer que o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano estabeleceu que no presente ano 2021 vão prosseguir os seus estudos. Estamos a falar desses alunos vão proceder neste caso através do Programa de Ensino Secundário à Distância, vulgo PESD. Queremos com isto apelar a todos os encarregados de educação, pais e ou encarregados de educação, que esta medida surge, na verdade, como forma de reconhecer ou reconhecimento de que as escolas estão sob muita pressão e dificilmente poderão garantir a desinfecção antes e depois das aulas noturnas. Estamos a falar, por exemplo, temos também o caso da alimentação, da circulação à noite e fato de ter sido decretado o recolher o obrigatório, além da pressão do sistema de transporte, sobretudo nas cidades. Em que modalidades o PESD vai funcionar? Será uma vez por semana ou... Dentro de uma semana, haverá uma certa capacitação aos próprios gestores. Neste momento estão a decorrer os programas, neste caso, especificamente para este programa. Então, estamos no momento de capacitação.
Então, ainda não se sabe concretamente como isto vai decorrer, mas naquilo que já são os rumores, os alunos simplesmente vão aparecer aos fins de semana, especialmente aos sábados, não é? Para uma tutoria por parte dos tais tutores capacitados para lecionar este ensino à distância. Okay. Diríamos que o aluno terá contato com o professor 4 vezes ao mês. O programa vai decorrer nos seguintes moldes. Vai decorrer o programa 2 vezes, não é? A cada 30 dias. Neste caso, o primeiro contacto físico com o tutor será de 15 em 15 dias, neste caso. Aí está, são 2 vezes a cada 30 dias. Agora, haverá neste caso aquele contacto, mas de forma usando a plataforma. Então estamos a falar que a cada dia, isso vai ser diário, das 17 às 20, via plataforma. Plataformas online? Sim. Ok. Expectativas boas na implementação do PEST? Bom, a implementação de PEST, tal como vem, é uma forma de poder, neste caso, aliviar esta demanda dos próprios alunos. Se formos observar, alguns alunos que não puderam se encaixar naquilo que é o curso normal, que é o curso diurno, por falta de vagas. Então, este programa vem, de certa maneira, aliviar, no sentido de incluir todos os alunos no subsistema ou Sistema Nacional de Educação. É responsabilidade da parte do aluno assegurar que as aulas decoram mesmo estando fora da escola, isto é, estando em casa. Realmente, então aí apelamos neste caso. Franquinho Marcar escolheu as declarações do antigo secretário da SADEC, secretário executivo da SADEC, Tomás Salomão, em relação à situação de Cabo Delgado. Muito obrigado pela posição da palavra. Em primeiro lugar, saudar a todos que nos acompanham nas plataformas que passam a Chilembente TV e também agradecer a Deus, o nosso Pai poderoso, pela vida que nos deu para estarmos aqui hoje. Muito obrigado. Indo ao encontro daquilo que é a posição da palavra, de facto escolhi, mas antes de falar isso, queria dizer que no tema do ilustre Michangulo, a questão de quantas vezes vai ter seu contato, fala-se de 2 vezes por mês, quer dizer que vai ser quinzenal o encontro entre o aluno e o tutor que vai ser responsável daquela história. Indo ao encontro do meu tema da semana, dizer que escolhi de facto a entrevista que o Tomás Salomão concedeu à televisão de Moçambique, e falando sobre a situação atual de Cabo Delgado. Eu escolhi o tema por causa da figura que ele é, a figura que ele foi a nível da SADEC. Então, é uma figura incontornável na história do nosso país. Então, ele vem, de facto, certificar aquilo que eram as ações do Presidente da República. Quando o Presidente da República diz que a soberania de Moçambique cabe aos moçambicanos defender o país, então ele veio clarificar que, de facto, a soberania dos moçambicanos pertence aos moçambicanos e são os moçambicanos que devem se organizar melhor para defender o seu país. Por quê? Porque ele diz que já temos experiência, mas que nos deixaram mágoa quando houve intervenção de Capacete Jesus em Moçambique, até que ele cita um exemplo quando o presidente João Guissano foi a Zambésia para reunir com a população que pedia a retirada imediata dos Capacetes Jesus na região da província da Zambésia. Então, nesse âmbito, eu também me alinho naquilo que são os pronunciamentos do Tomás Salomão. Cabe a nós moçambicanos organizar e o estrangeiro tem que, aliás, os nossos aliados, os nossos parceiros, devem dar o apoio nos moldes que nós estamos a pedir. Estamos a pedir material, estamos a pedir as finanças, estamos a pedir a tecnologia, estamos a pedir material, estamos a falar de treinamento
dos nossos homens e aumentar as capacidades de ação. Então, isso é o que nós precisamos. Então, porque se nós concedermos a entrada de força estrangeira, aqui haverá muitos comandos, porque temos certeza que eles não vão só prestar o comando ao nosso maior líder, ao presidente da República, mas sim eles também, a informação que vão dar à origem, ou vão dar aos seus países sobre aquilo que é a soberania do país. Então, a soberania não pode ser alienada às forças estrangeiras, mas sim cabe a nós, moçambicanos, defendermos e nos defendermos melhor. Muito obrigado. Ainda no tema do mercado, se lembramos a intervenção dos insurgentes em Cabo Delgado, em Palma, foi depois do governo e a Total terem anunciado a retoma das atividades lá. Posteriormente isso seguiu com os ataques. Naquela entrevista ele pronuncia nesse aspecto que há muita coincidência. Logo que houve pronunciamento de que a Total vai retomar as atividades, houve abastecimento lá em alimentos, o próprio valor que se fala que desapareceu dos bancos, falam de 60 milhões de meticais, é muito valor. Há uma sabotagem do Estado moçambicano. É um valor enorme. Então aqui há muita coisa, há muita coincidência, de facto, que precisamos estudar o que aconteceu de fato em Cabo Delgado, o que está acontecendo, por que aconteceu daquela forma. Muito obrigado, caros ilustres. Vamos a um brevíssimo intervalo, voltamos dentro de instantes. Baraka Male tem para si produtos da primeira necessidade: farinha, óleo, arroz, feijão e muito mais a preços acessíveis. Visite Male. Muito bem, estamos de volta à segunda parte do nosso programa Opinião Independente. Depois de termos analisado os temas da semana, vamos seguir com o tema do dia. Hoje vamos falar do empreendedorismo juvenil no combate ao desemprego em Moçambique. Vamos olhar a província de Gaza. Um dos desafios de Moçambique é a questão da empregabilidade. Moçambique é composto por muitos jovens, ou pela população maioritariamente jovem, que na sua maioria são desempregados. Vamos tentar aqui hoje a discutir o assunto de empreendedorismo. Atualmente temos muitos jovens empreendedores em diversas áreas, de comércio, prestação de serviços, agricultura, entre outras. A província de Gaza, em particular, o distrito de Chocwa, tem um potencial de terras férteis para a produção agrícola. Os jovens poderiam empreender nessa área. É no Luxemburgo. Sim, muito obrigado. Bom, antes de ir adiante nesta questão de empreendedorismo, queria um pouco mais pedir aquilo que são as nossas empresas, quer públicas, quer privadas, para que não olhem aquilo que é a experiência profissional na nossa juventude. Na verdade, ninguém tem experiência sem que tenha alguma oportunidade de emprego. Apenas nós só precisamos de dar uma puxadinha, neste caso, passe-me a expressão, não é? Aos jovens, e ele lá pode apresentar aquilo que é a sua experiência. Estou falando, por exemplo, as empresas estão lá, tanto as empresas públicas, tal como as empresas privadas, aquilo que nós chamamos de contrato. Um contrato que é? Um contrato estamos a falar de um momento no qual a empresa procura verificar, neste caso, quais são as capacidades da pessoa empregada, não é? Da pessoa que formos a empregada. Quais são as capacidades daquela no crescimento da própria empresa, quer pública, quer privada. Bom, continuando, devo dizer que há que motivar, neste caso, o empreendedorismo no país. Se calhar haja aqui uma falha no sistema ligado à aprovação de certos projetos juvenis. Nós temos acompanhado vários jovens, não é, empreendedores,
não é, que têm desenhado os seus projetos, mas com algum insucesso na aprovação desses projetos. Agora, queríamos pedir um pouco uma atenção, uma chamada de atenção ao governo, neste caso, para que olhasse nesta juventude, procurasse fazer uma mini investigação naquilo que é o próprio sistema. Desde já queria parabenizar Sua Excelência Filipe Jacinto Nunes, não é, presidente do país, que tem defendido muito mais a ajuda, não é, tem falado muito mesmo a questão de empreendedorismo. E nós temos de fato acompanhado que existe ajuda, neste caso financeiro, para os jovens, não é, empreendedores. Mas o que tem acontecido é que no meio dessa situação vamos acompanhar uma situação se calhar burocrática, não é? Se calhar burocrática, não é, na aprovação de certos projetos. Não só estamos a falar da agricultura, cá o distrito de Chocwe é rico também, não é? Não só no aspecto agrícola, mas também na piscicultura. Não é? Temos vários jovens que têm desenhado vários e lindos projetos, temos essa oportunidade de apreciar alguns projetos, mas que esses tais jovens têm tido um insucesso. E por vezes o jovem acaba ficando desanimado, acaba abandonando, não é, para a terra do grande, à procura de melhores condições de vida. Na maioria das vezes os projetos, aliás, os jovens projetam, e como já estava a dizer, o grande desafio é o financiamento, não é? O financiamento. O jovem projeta e não tem tido sucesso naquilo que é o financiamento. O que estará por detrás disso? Qual é a resposta que tem havido em várias submissões de projeto? Uma das respostas é o projeto está aí a rolar um valor muito elevado. Não é viável. Exatamente, o valor não é viável. Então, o Estado não tem dinheiro para financiar. Então, tem havido um pouco esta contrariedade, aquilo que é o projeto que deve ser desenvolvido, mas aquilo que é o financiamento. Então, mas isso sendo uma filosofia, não é, com o sentido de procurar um desvio para não financiamento daquele projeto. Grande marcado. Muito obrigado. De facto, é um tema muito importante, empreendedorismo juvenil, ao combate ao desemprego na nossa província. Falando deste tema, é um tema muito interessante. Há um esforço enorme que o governo está a fazer. Não é suficiente, mas há um esforço enorme que está a fazer. Há muitas linhas de financiamento. Temos a linha de financiamento que chamamos de FAIS, que é Iniciativas Juvenis, para apoiar iniciativas juvenis. Temos também o próprio Sustenta. Temos também o vulgo 7 milhões, que também são linhas criadas pelo governo para financiar os jovens e também a própria sociedade em geral. Para além disso, temos também as linhas para financiar empreendedorismo na área de piscicultura. Tem a linha adesão da espécie, também tem uma linha. Só que o que acontece, em algum momento, a falta de informação. A falta de informação desses mecanismos de financiamento, como é que os jovens podem chegar lá. E também falta-nos, como jovens, a preparação. Para empreender é preciso também, psicologicamente, estar preparado. O que acontece? Há um espírito que nós temos, como, não sei como moçambicano, mas nós gostamos de trabalhar para outras pessoas. Gostamos de ter um patrão. Termos um patrão. Esse é outro problema. Porque alguém acha que só está a trabalhar quando tem alguém no final do mês a lhe dar alguma coisa. Ele trabalhar para si, acha que não está a trabalhar. Esse é o outro dilema que nós temos. Então, os jovens também precisam saber gerir aquilo que é o negócio. Porque muitas das vezes, muitos dos jovens, quando apanha ou alcança um pequeno nível de sucesso no negócio, há de ver qual é o comportamento desse jovem. Já não bebe água da zona, já não come qualquer coisa, já quer comer aquilo que ele acha que merece.
Mas logo ao sobressair, o negócio cai. Quando se envolve em coisas mesquinhas, quando você acha que já tem sucesso, enquanto está sobressair o negócio. Então, precisamos também de uma pequena sensibilização a nível juvenil. Como é que nós devemos gerir um pouco de matéria na gestão de negócio? Isso pode ajudar muitos jovens. Falava de falta de informação. Terceira coisa, quem deve dar a informação sobre linhas de financiamento? Bom, é uma questão mesmo bem interessante. Eu acredito que cada um tem a sua preocupação pessoal e tem que ir atrás da informação. Não pode cruzar os braços pensando que a informação... há quem tem o direito de me dar a informação, por mais que eu não vá buscar essa informação. Agora, olhando diretamente para o tema, eu diria que a coisa mais importante para catapultar o empreendedorismo juvenil, em primeiro lugar, temos que apostar na formação. A formação é a base de tudo. Nós não vamos aqui dizer porque o jovem deve empreender. É preciso que tenham conhecimentos técnicos sobre essas áreas por onde queiram empreender. Temos um dilema aqui no nosso país. O nosso sistema de ensino, que foi herdado desde o tempo colonial, está mais virado para a questão de melhor servir. Nós somos formados para saber servir e não justamente para criarmos aquilo que é a nossa própria coisa como empresa. Por que eu digo isso? Pessoas entram à escola na primeira classe, vão até 12ª. São 12 anos de escolaridade. Tecnicamente, o que essa pessoa sabe fazer? Até agora, até então, nada. Diríamos que no setor da educação há que se melhorar o sistema em si. O setor da educação está bom. Nós, como consumidores, como utentes desse sistema, é que se calhar nos falta alguma informação. Por quê? Eu sei que eu não tenho, sou encarregado, sei das minhas limitações, sei que eu não tenho como levar o meu filho até a universidade. Porque quem faz o ensino geral só terá formação quando entrar na universidade ou voltar para um curso médio. Então, eu como encarregado de educação, tenho que saber que o meu filho, assim que fazer a 7ª classe, eu tenho que ver qual é a inclinação que ele tem ou o que ele gostaria, o que ele mais gosta de fazer. Então, logo levar esse indivíduo para o ensino técnico, que é onde se cultiva a questão do empreendedorismo, que se aprende o saber fazer. Então, lá ele vai aprender a ser eletricista, mecânico, vai aprender a ser técnico agrário. E ao sair, 3 anos depois, já envolvidos 3 anos de um ensino técnico, essa pessoa já tem uma componente saber fazer. Então é preciso apostar-se na formação para termos aquilo que os ingleses chamam de know-how, o conhecimento. Agora, por outro lado, temos muitos jovens que alguns estão estudados, alguns não estudados. Empreendedorismo é uma coisa muito simples. Nós temos que primeiro olhar ao nosso redor para vermos o que é que falta. Qual é o buraco que existe aqui na nossa sociedade em termos de prestação de serviço e abraçarmos aquela oportunidade. Eu posso dar um exemplo muito simples. Fala-se aqui do financiamento, muito bem. Mas existem áreas que nem precisam de um grande financiamento. Aqui em Xilembene, é uma zona que, por exemplo, tem muitas potencialidades. É sabido que a procura é um exemplo. Tem muitos exemplos que posso colocar. Muita gente procura esteiras. Se eu vos perguntar aqui, ou perguntar aos internautas, quando procuram uma esteira, aquela esteira que usamos em casa para sentar, as mamanas mais utilizam, onde é que se dirigem para comprar esteira? Não existe. Mas temos material localmente disponível para a produção de esteiras. Por que os jovens não se organizam? 5 jovens, por exemplo, se organizam, passam a procurar aquele material, ficam num sítio, marcam aquele sítio, passa a ser do conhecimento do público, que ali produz esteiras. Veja, pode ser uma atividade muito rentável. Então, os jovens precisam de acordar, arregaçar as mangas e ir ao trabalho. Mas parece que, conforme eu vi aí numa música do General Música, passa a repetição, todos nós, hoje em dia, aqui em Moçambique, queremos ser doutores. Todos nós queremos estar nos escritórios.
Isso não é possível. Se nós todos queremos estar no mesmo lugar, há vários sítios que vão ficar desocupados. Então é preciso acreditarmos muito num saber fazer. Bom, eu queria refutar algum pronunciamento, neste caso, sobre a questão falta de informação, em contrapartida, falta de experiência. Na verdade, aqui não há questão de falta de informação, não há questão de falta de experiência. Bom, eu não sou a pessoa ideal, neste caso, para aprovar ou não os projetos. Mas já tive a oportunidade de censurar, dentre vários, não é? Um projeto que, por questões burocráticas, foi andado de mão para mão, de setor para setor. Acabou não sendo implementado. Exato. Até neste momento não está sendo implementado. Mas nesse momento, exatamente. Como é que se sente ao longo desta caminhada toda? Vai aparecer vai implementar um projeto similar e vai dizer fizeram exato. cópia do meu projeto. E ainda por cima um pouco menos que aquela que vem tão competente. Aí é uma questão que, na verdade, não se sabe o que está acontecendo. Mas a questão de informação, é claro que as pessoas são informadas. Mas eu nunca tive acesso a essa informação de linhas de financiamento, por exemplo. Eu falo em particular. Exatamente. Eu nunca sentei, nunca ouvi sensibilização, nunca ouvi palestra, nunca. Há algumas linhas. Existe uma linha, por exemplo, o Marquel falava de FAES. Exatamente. Quero acreditar que FAES é um apoio. De apoio privado, exatamente. Mas nós, como jovens, porque em algum momento há isto, o jovem precisa ser mostrado que existe coisa X. Não é? Nos anos passados, assistíamos palestras nas escolas a falar-se de herbicida e companhia, mas porque saúde talvez dava-se mais importância em relação àquilo que são linhas de financiamento. O jovem precisa ser mostrado os caminhos. Exatamente. Por acaso, eu tive um momento em que trabalhei muito com a juventude na questão da produção, na questão da produção de projetos. Não é? Eu motivava muito, trabalhava muito, mas chegou em algum momento os jovens entre si ficaram estanques, parados, já não conseguiam ultrapassar, porque já exigiam várias situações. Mas estou a falar de jovens informados, estou a falar de jovens experientes. Não é? Então há uma questão aí que precisa de se aprofundar um pouco mais. Vemos que os técnicos das linhas de financiamento precisam sair dos gabinetes para a população. Exatamente. Bom, na verdade há uma divulgação, só que os jovens, o que eu vejo é que são seletivos naquilo que mais buscam como informação. Nós passamos muito tempo como jovens nos Facebooks, mas lá no Facebook nós estamos interessados em ver aquelas oportunidades de emprego. Exatamente, de financiamento. Tem os próprios serviços noticiosos. Os jovens não estão muito interessados. É lá onde passam essa informação. O FAES, que aqui se fala, um projeto que eu conheço já vão lá 5 anos. Conhece alguns jovens já se beneficiaram do projeto do FAES? Não me ocorre agora falar disso, mas é um projeto. Mesmo aqui em Xilembém, já tivemos casos de jovens que foram... Foi bem difundido. Agora, o que acontece com o jovem? O jovem, quando... eu diria que até a dificuldade maior que o jovem tem não é falta de informação, é a burocracia. No sentido de que os jovens só querem que as coisas aconteçam. Eu digo que há um projeto X, onde para você se beneficiar tem que vir com este e aquele documento. Então, simplesmente, a pessoa quer que seja satisfeita à vontade, sem apresentar nenhum documento. A questão do projeto. Você traça um projeto. Naquele projeto você tem que convencer. Convencer no sentido de explicar que sabe fazer aquilo que se pretende. Defender o seu próprio projeto. Exatamente. Agora queremos ver a componente técnica. Não há. Por que muitos projetos, há muitas iniciativas que depois já foram abaixo. Temos o caso do próprio FDD. Mas FDD há relatos de falta de cumprimento de hora daqueles que foram voluntários do fundo. E por que não cumpriram? Porque não tinham conhecimentos técnicos de gestão de negócios. Fizeram projetos, foram pedir dinheiro e muitos, às vezes, acabaram pedindo dinheiro irrisório em relação à dimensão do seu próprio projeto. E não foram monitorados. Segundo ponto, acharam que aquele dinheiro era festa na aldeia.
Comeram dinheiro. Comeram dinheiro. Então é preciso. Nós, os jovens, Mas temos que ser mais sérios. Ok. Nós temos que ser mais sérios, porque dinheiro é algo que paga-se, tem que se pagar. Bom, se me permite aí, em poucos minutos, queria colocar um pouco. Outra coisa é a falta de monitoria, supervisão. Nós damos algum trabalho, nós damos, financiamos, mas já não há aquela monitoria, a verificação, neste caso, da forma como está sido implementado aquele financiamento. Então, há um pouco, na parte do nosso governo, eu acho que essa parte, principalmente aqui na questão de financiamento daquelas, da juventude ou projetos singulares, então há um pouco falta disso. Verificação, monitoria. Agora, eu em jeito de provocação, eu queria aqui perguntar a quem cabe o papel de difundir essas informações. Aqui em Chilembene nós temos líderes juvenis. E me espanta que até alguns desses líderes se coloquem à margem do conhecimento. Mas bom, é uma questão que fica no ar. Só para... Sim, eu queria voltar a falar sobre questão de informação. Quando eu digo que fala de informação, não porque a informação não é difundida. É assim, não é possível, por exemplo, a CDJ e o Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia ou Desporto difundem a informação. Quando chega aqui, escolhe alguns jovens que devem ser capacitados na matéria de financiamento de país. E aqueles jovens também devem voltar a fazer réplica nas suas zonas. E lá quando volta, não faz a réplica. E não chega a informação naquele jovem que está lá na zona. Não porque não há mesmo a divulgação das informações. Há, de facto, jovens que foram financiados, aqui em Chilembene, e há jovens que vão ser financiados, porque o país, este ano aqui, já daqui a alguns meses estará disponível para financiamento de projetos jovens. Mas o que deve acontecer? É que os jovens devem estar preparados para receber esses projetos e fazer andar os projetos. As dificuldades de gestão também contam muito. Conta muito as dificuldades de gestão, porque nós não podemos nos sentir vitoriosos só porque conseguimos alcançar um degrau em termos de negócio. Isso conta muito. Então, a informação que eu falo não é porque não há divulgação. Os responsáveis da juventude, há muitos encontros que decorre o presidente da juventude a nível do distrito, que divulga essa informação. Mesmo o Serviço Distrital de Educação divulgam essas informações. E quando for o momento para financiamento, eu acredito que essas individualidades, essas instituições estarão aqui a par dos jovens para dar essa informação. Só que o que pode acontecer é que não será todos, de facto, a ficarem abrangidos. Eu me lembro de uma associação que chama Yanga, que se beneficiou até veio trator de Xaixai para vir lavrar os 20 hectares deles estão lá em Yanga para a produção de arroz e hortícolas. Então, é na base de CPJ que eles ganharam aquele financiamento. Então, quer dizer, há informação, só que quando chega da informação a um punhado de jovens, não há réplica também para chegar, por exemplo, a um jovem que está em Xinang, a um jovem que está em Zusa. Então, quando chama, por exemplo, um dos jovens já lá, então, quando é financiamento, muitas das vezes as pessoas são egoístas. Diz que aquela informação chegou, se eu falar para outra pessoa, então eu vou dividir com ele ou o dinheiro não vai chegar. Então acabam. Aquilo que acontece com os mais velhos aqui, quando há projetos de agricultura, não falam entre eles, que sabe da informação, congelam e não falam para ninguém. Acaba a informação não chegando corretamente a quem devia chegar. Até dizem que os jovens não querem trabalhar. Exatamente, mas não é por aí. Os jovens querem trabalhar e querem também o testemunho dos mais velhos para amanhã serem eles líderes. Tem alguns exemplos que eu lembrei de jovens empreendedores que estão a ter sucesso.
Dácio, quer tecer alguma consideração? Bom, Vamos a um breve intervalo. Voltamos já. Chilembente. Estamos de volta na terceira e última parte do nosso programa Opinião Juvenil. O Décio Costa estava já a querer defender alguma teoria. Décio? Bom, algo suscitou-me na intervenção do meu colega do painel. Em algum momento parecia que estava a prestar contas, não sei. Mas, bom, para mim, a questão do financiamento ainda é um problema, que até é um problema de barba branca, como se diz, né? Já vem desde há muito tempo. Porque há um requisito para ter financiamento que chega a ser um impedimento. Há uma certa percentagem que a pessoa tem que ter de garantia. Naquele valor de, se calhar, vamos por 100% do seu valor, já tem que ter 5%. Isso se assemelha àquela história que o Michanguli falava aqui, de experiência, quando quer ser contratado. Cá nos projetos também temos essa história de 5%. Agora, se esse jovem não trabalha, só quer iniciar, onde é que vai buscar esse valor? Agora, aqui em Chilembene, há muitas formas do jovem poder empreender. Chilembene é uma zona potencialmente agrícola. Tem condições naturais para promover a agricultura. Agora, a própria agricultura no nosso país é considerada como sendo a base do desenvolvimento do país. E, entretanto, ao mesmo tempo, é uma atividade de alto risco, que muitos bancos e microcréditos sempre receiam investir na agricultura. Então, nesse âmbito, eu diria que o jovem deve apostar naquelas culturas um pouco resistentes a várias adversidades que a natureza possa colocar. Vejo muitos jovens aqui em Chilembene, em particular, que parece que quando pensam em agricultura é só hortícolas. Tomate, pepino. Essas são culturas muito sensíveis. Qualquer mudança de tempo, essas culturas foram embora. É muito arriscado apostar nessas culturas. Por mim, os jovens apostariam em culturas um pouco resistentes. Estou a falar do feijão, estou a falar do próprio milho, estou a falar mesmo arroz. Culturas que suportam várias adversidades. Uma das vezes, na concessão de linhas de crédito, fala-se muito da questão de associativismo. Bom, a questão de associativismo também é muito importante. Numa situação em que até há falta de experiência naquilo que quer se fazer. Então, se já é uma associação, eu acredito que vamos poder juntar várias experiências, aquilo que se diz juntar o útil ao agradável. E a própria associação, já estar associado é uma vantagem para se beneficiar de um crédito, principalmente do FAISGA que se falava. Então, mas vejo, ultimamente parece que há uma situação de cada um, o espírito de cada um por si. Então, os jovens deviam pensar cada vez mais no associativismo, aquilo que antigamente fazia-se em forma de cooperativas, não é? Então, poder-se pensar no associativismo também é uma forma que até já reduz aquilo que são tantos requisitos necessários para aceder ao financiamento. Sim, bom, muito obrigado. Eu vou sublinhar mais uma vez a questão de linhas de financiamento. Antes de mais, tocar a questão do associativismo. O associativismo também tem as suas desvantagens na questão do crédito, de financiamento neste caso. O associativismo sofre por vezes alguma queda na devolução, neste caso de fundos, não é? Esses fundos que são acompanhados por juros. Olhando também aquilo que é o tipo de cultura. Temos aquela questão, tal como dizia o ilustre Décio, a questão de algumas hortícolas
que não resiste neste caso, mas que, entretanto, não é, os membros da associação devem fazer na sua totalidade a devolução dos valores, não é, daquele empréstimo e acompanhado pelos seus juros. E isso tem sido um sucesso, naquilo que eu pude acompanhar, tem sido um sucesso. Praticamente a devolução tem sido todo o esforço, não é, que o agricultor implementou. E de facto há um problema nesta questão de financiamento. Desde já, eu queria apelar aos órgãos competentes, às linhas do financiamento, para que desçam, não é, as zonas propícias agrícolas. Estamos a falar da agricultura, mas também podemos aproveitar também a questão da piscicultura, não é, para que desçam, não é, a base, não é, desçam a essas zonas, principalmente ao distrito de Chocwe, o distrito no qual tem se produzido mais, não é, tem se praticado mais, quer dizer, a agricultura, não é, reunir, não é, a camada juvenil e procurar perceber e recolher alguns projetos, neste caso, para uma devida análise, mas que depois da análise dos projetos, que depois tragam alguma satisfação naqueles projetos reprovados. O que tem acontecido é que, no fim, acaba havendo alguma resposta que é um projeto X que foi aprovado e fica sem saber o grupo ou o jovem empreendedor que lançou o seu projeto. Fica sem alguns critérios ou alguns elementos sublinhados, afinal de contas, o que aconteceu até que o meu projeto ficasse reprovado. Então, deve haver aqui uma satisfação para que o próprio jovem empreendedor possa, neste caso das próximas, melhorar no sentido de lutar, não é, para um determinado financiamento. E muito obrigado. João, quem marcar? Muito obrigado mais uma vez. De facto, vi o ilustre verso a tentar fazer valer que é para... Mas ok, contudo, acabei se calhar chegando a esses termos aí, porque não consegui me assegurar quando tem alguma informação de facto importante partilhar. De facto, o governo está fazendo um esforço, no meu ponto de vista, associativismo. No meu entender, por que se opta em associações? Acha que é mais ou acha-se que é mais fácil ter mais jovens unidos e vai abranger mais jovens do que apostar na individualidade. Porque assim, imaginemos, financiar o Joaquim. Então, quantos jovens ficam de fora? Mas se precisar, por exemplo, de uma associação de 10 jovens, então aí vamos abranger logo 10 jovens, da próxima vez mais 10, ficam 20. Então, acho que o governo aposta incentivar associativismo nesse sentido de querer atingir o maior número possível naquelas aparições de financiamento que eles têm tido de vez em quando. Mas também, de facto, há um perigo aqui no associativismo. Porque, de facto, os jovens que precisam formar a associação devem estar, de facto, convictos que eles querem fazer a associação. Porque pode acontecer que apareça o financiamento e o presidente fique prejudicado sozinho sobre o financiamento. E os outros começaram a fugir um por um e ficaram simplesmente o presidente sozinho, que é ele que vai assegurar o financiamento e ele é que deve pagar, porque é claro que normalmente nós sabemos há dificuldades para legalização de associações. E enquanto a associação não estiver legalmente constituída, não é difícil, você vai perseguir essa entidade como? Porque necessariamente é sede, não tem como, mas sim o presidente é que vai dar a cara e ele vai dizer que nós existimos, então vai ser financiado depois, aí ele fica a chupar sozinho. Marca, está a dizer que os jovens para aceder às linhas de financiamento precisam ter a associação legalizada? Não nesses termos que eu estou a dizer. O que está legislado é que para ter um financiamento é preciso estar legalmente
constituído. Associação. Exatamente. Mas em algum momento o governo fecha o olho. Fecha o olho. Para alguns jovens ter ou aceder a esses financiamentos. Então, é nesse sentido, pela experiência de reuniões, em algum momento, ou se calhar, de informações que eu tenho tido, porque também sou jovem e tenho participado em algum momento, e tenho tido algumas informações de uma forma particular, que partilho em algum momento com os jovens, mas nós reclama-se também os jovens esse problema de legalização de associações, que é muito longo, e o governo acaba a ceder em algum momento, que entende que de fato os jovens não têm como poder, jovens, 10 jovens que não trabalham, não fazem nada, como vão legalizar uma associação? Para ter registro criminal, para pagar notário, é preciso dinheiro, chega a ser 20, 30 mil, 50 mil. Onde vão ter esse dinheiro? Então, o governo sabe, porque quem coloca as balizas para a legalização é o próprio governo. E também sabe como é que deve ajudar os jovens para aceder a essas linhas de financiamento. E assim, eu também aconselho que os jovens criem associações e concorrem de uma forma associada do que de uma forma individual, porque entre duas associações e uma individualidade, quem vai de fato é uma associação que vai apanhar linha de crédito do que individualizada. Porque agora o governo aposta de fato nas associações. Muito obrigado. Darcy, o desafio da juventude é a questão de emprego. Exato. O associativismo é visto como uma das melhores soluções para aceder às linhas de crédito. Bom, na verdade, as linhas de crédito que eu conheço apoiam tanto aos associados, assim como de forma singular. Só que acontece que estar associado já é uma vantagem. É uma vantagem. É por isso que o Marquelo já chamava os jovens para optarem pela associação, mas já é essa questão que ele próprio coloca, não é? Que é a questão de seriedade. Normalmente, uma vez que lá aquela associação juridicamente pode dizer que não existe, mas há uma figura ali, que é a figura do presidente da associação, que é quem assina tudo. Essa figura é que fica mesmo a pagar pelas consequências. Agora, já que o nosso tema é empreendedorismo, para mim há várias formas dos jovens abraçar o empreendedorismo. Primeiro, devem desmistificar aquela história de que a agricultura é uma atividade para os mais velhos, porque muitos dos nossos jovens pensam que a agricultura é para os mais velhos. Os próprios mais velhos acabam dizendo que o jovem não quer trabalhar. Não quer trabalhar. Por exemplo, quando apareceu o projeto Sustenta aqui, quase todas as camadas aproximaram. Depois de acompanhar como é que funcionava o projeto, principalmente quando já se chegou já naquela etapa de se explicar a forma de devolução dos dinheiros, vi muitos jovens a recuar. Não sei, pode ir ver lá nos associados para ver quantos jovens estão lá. Okay. Agora, que tipo que forma de empreendedorismo os jovens querem fazer? Por outro lado, eu ainda defendo a questão aqui de formação técnica. Temos muitas iniciativas, temos o Instituto do Emprego, que dá formações de curta duração. Aquelas formações são de grande valia. Agora, quando você vai à formação, não pode ir apenas com o intuito de vir procurar emprego. Vá com o intuito de vir criar o seu próprio emprego. Vencendo aquilo que dizia o Marcelo no princípio, de que as pessoas pensam que trabalhar é trabalhar para alguém. Não, eu também posso ser patrão. E primeiro vou ser patrão de eu próprio, de mim mesmo. Agora, uma vez há jovens que já começaram pequenos negócios. Para isso aí eu queria também dar uma palavra de apreço. E ainda acrescentar aqui, estando no seu próprio negócio, algo que também já foi alertado aqui, que começou hoje, amanhã já é patrão. Só não bebe água local, é só água mineral. Quando vem te visitar lá, depois
Verdura sem bife não de come. desperdício. Eu tenho que ir para casa porque estou com sede. Se não diga aqui na sua casa não tem água para. Agora, o que é que o jovem deve fazer numa primeira fase de um negócio? Para o negócio continuar avante. Esse jovem tem que ter um projeto. O negócio pode começar, de repente, tive uma oportunidade de começar um negócio, tive um financiamento, pode ser através de uma mesada acumulada, ou sei lá, mas tem que depois desenhar um projeto. E esse jovem tem que definir, ele é funcionário naquele projeto, quanto é que ele recebe. Se o projeto tem capacidade de lhe pagar ainda 1.000 meticais por mês, ele não pode gastar durante o mês mais que 1.000 meticais. Se gastar mais que 1.000 meticais, esse negócio não irá avante. Então temos que ter uma noção de gestão. Bom, muito obrigado. Mais uma vez queria apelar ao governo para que de forma séria, neste caso séria, não é, olhe para a juventude como um ponto principal para o crescimento do país. O que tem acontecido é que na aprovação, neste caso, dos documentos normativos atinentes à ajuda para aqueles jovens empreendedores, a informação parte dessa forma a nível superior, mas quando chega cá as coisas já são muito emergentes. Em vez de ser só a juventude, não é, acabam se influenciando lá, não é, dentro do financiamento, várias faixas etárias, algo que era direcionado para a juventude. É o que parece, entre aspas, alguma exclusão da própria juventude naquilo que são os seus benefícios. Na questão do associativismo, também queríamos pedir ao governo que olhe um pouco naquilo que são os custos na formalização na formalização da associação em si. Os custos são muito elevados, não é? Então, se de facto há uma ajuda para a juventude, e que devem olhar também que essa mesma juventude não tem condições para poder se formalizar. Então, deve haver critérios de seleção um pouco mais claros, não é? Para que de facto o jovem se sinta inserido dentro de um determinado financiamento. Falamos da agricultura como base de desenvolvimento ao nível de Moçambique. Em termos ao nível do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, existe uma linha de crédito para financiar os agricultores? Acredito que existe sim um crédito para financiar esta área agrícola. Olhando para a juventude? Exatamente. Tal como eu dizia, não há um programa muito concreto dirigido, neste caso específico, para a própria juventude. Há que se pensar. Temos a Secretaria da Juventude, não é? Emprego. Há que se pensar na juventude. Marcelo? Sim, linhas existem. Vamos falar de FDA. Quando o ilustre diz que o jovem também tem que sair do beco e ir à procura de informação. FDA também tem uma linha de financiamento. Alguns aqui que compraram máquinas, trator e a Sousa faz, via linha de FDA para a agricultura. Então, quer dizer, nós também há aquilo que podemos apanhar ou nos trazer para consumir, mas há aquilo que também temos que ir à procura. Então, outra coisa é nós, os jovens, deixarmos de ser consumidores, mas sermos produtores. Porque em algum momento, aquilo que está a falar aqui os ilustres, consumir 1.000 meticais e você produz 200 meticais. Onde é que há de apanhar 800 meticais? Se você apanhou um lucro de 500 meticais, você quer consumir 600. Então, o negócio não vai. Então, às vezes, temos que nós investirmos mais do que e consumirmos pouco. Então, quando apanhamos lucro, procurarmos investir mais, aumentarmos a economia. E depois vamos consumir depois. E também, aquilo que se falou aqui de formação, é muito importante. Vemos jovens aqui,
Imagine, ilustre, um jovem que vai fazer contabilidade e volta a Xilembé. Se 10, 15, 20 jovens voltam a Xilembé, foram fazer contabilidade. É para fazer o quê? Todos isso. Quer dizer, temos que apostar nas pequenas formações que têm impactos locais. Ser sergueiro, há de voltar aqui, há de fazer a grade, há de fazer fogões. Ser eletricista auto. Temos muitos carros que têm problemas, mas ninguém está preparado. Só temos um mecânico auto aqui para fazer a reparação. Na juventude ainda reina a questão de quero trabalhar no escritório. Quer trabalhar para alguém, quer trabalhar para o governo. Então, isso aí mina também a própria juventude. Os jovens saem de casa e dizem, estou à procura de emprego. Não, diz que estou à procura de alguma coisa para fazer me dar dinheiro. Então, também o Ilício desse falou de tipos de cultura. De facto, tem as culturas que mencionou, falou de arroz, falou de feijão, falou de amigo. São linhas de cultura seguras. Mas também não é mau fazer isso enquanto temos pelo menos um canteiro para fazer alface, que é de curação, fazer feijão verde, que vai suportar aquelas culturas seguras. Um canteiro de feijão verde, você pode colher semanalmente uns 100 quilos. E isso vai vender, vai dar um pouco suportar aquilo que é outro investimento. Então, é assim que os jovens podem superar essa barreira de emprego, porque de fato o emprego é problema de todos. Nem nos Estados Unidos há problema de emprego, no Reino Unido há problema. Estamos a falar de países desenvolvidos. Imagina Moçambique que está querendo sobressair. Não estamos a dizer que é o normal. Não é normal não ter emprego. Mas sim, nós também podemos contribuir. Eu vi um pronunciamento de um ilustre aí, que dizia, nós os jovens temos problema. Que tal, por exemplo, temos ali cajueiros em Chovado, temos estufa, né? Temos aqueles cajueiros é uma ala. Basta você ter espaço, te dá uma ala cajueiro. Se imagina, por exemplo, ele pedir 20 cajueiros, 10 cajueiros, plantarem. Depois de 5 anos ou 3 anos, você já tem. Aqueles começam a dar muito pequeno. E você vai ter lá castanha. E vai vender. Você vai ficar empreendedor e vai entregar a outras pessoas. Daqui a 10 anos, quantos cajueiros você vai ter? Se por ano você consegue plantar 10 ou 20. Então, temos de facto aquilo que o Ilúcio disse, temos muitas linhas aqui para fazermos empreendedorismo. O que se quer é despertarmos um pouco interesse e levantarmos para o empreendedorismo. Podemos superar a barreira de emprego. O ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural disse há dias atrás que há dinheiro para projetos juvenis.